Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Efest e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo uma tier list de Saint Seiya Lendas da Justiça. Tier list esta que está válida para o mês de dezembro, certo? Com base, na minha opinião, no meu tempo de jogo, em, acredito eu, visões e mudanças que vieram a ocorrer com o passar do tempo, certo? E principalmente a opinião de outras pessoas também. Essa é uma das tier lists que eu acho mais fiel ao jogo atualmente, tá? Hoje, dia 22 de dezembro, teve o lançamento do novo Cavaleiro Poseidon, né? O novo Cavaleiro nível Deus. Porém, eu não vou colocar ele nessa tier list pelo fato de que nós não temos informações o suficiente, não sabemos tantas coisas assim sobre o cavaleiro, né? De resto, todos os cavaleiros que estão aqui nessa tier list, a gente tem informações e a gente também vai explicar um pouquinho sobre cada um, beleza? Não é nada mais justo do que a gente começar com aquelas classes que a gente quer free to play, ou senão você aí que caixa um pouco, mas mesmo assim não tem tantas oportunidades de conseguir esses cavaleiros, vai estar mexendo aqui, tá? Primeiramente, a gente tem um rank de SS até menções honrosas, né? Mas o rank normal é de SS até o ranking D, certo? E também a gente tem duas classificações um pouco diferentes. Tem as menções honrosas, que são os dois cavaleiros que eu vou estar comentando no final. E a gente tem os cavaleiros SS mais armadura 30. E eu vou explicar para vocês já já o que significa isso, beleza? Mas vamos lá para já começar com o primeiro cavaleiro SS, Shaka. Todo mundo sabe. Como que consegue o Shaka? Caixando. Qual o valor mínimo que você tem que gastar para conseguir o cavaleiro? No mínimo R$ 1.200, tá? Tem gente que consegue com um pouco menos, tem gente que consegue com um pouco mais, tá? Mas mesmo assim é um gasto fodido, cara. É muito dinheiro que você vai estar gastando aí para pegar um cavaleiro que é relativamente muito complicado de você estar utilizando. Ele é bom? Sim, ele é perfeito. O Shaka é um dos melhores cavaleiros aí, não é à toa que ele é só pago, certo? Então tem muito dano, tem imunidade a todo tipo de efeito de controle, dá aumento de cosmos, dá muito dano, o boneco é completo. Ele tem todos os efeitos possíveis, o Shaka tem, certo? Então por isso que ele entra no nosso top 1 de cavaleiros ranking SS. Segundo lugar, ninguém menos do que Saga, cara. Guerreiro poderosíssimo. Deixou ele na linha de frente, acabou. Você bota ali um Aldebaran, bota um Doku, um Shiryu, um cavaleiro que tanca bem na linha de frente junto com o Saga e tchau pro seu time inteiro. Ele evapora com a habilidade suprema dele, que é impecavelmente de forte. É um cavaleiro super completo e que vale muito a pena você que é free to play e tem interesse de conseguir algum cavaleiro da luz, upar ele, tá? Acredito eu que ele seja um dos principais. Não é só porque o cavaleiro causa muito dano, mas sim pelo fato, galera, de que ele no PVP é um deus. Ele é um deus no PVP, cara. O cara é muito forte, é um cavaleiro muito roubado. E principalmente com a sua armadura, cara. Compensa muito vocês estarem utilizando aí, beleza? Outro cavaleiro SS, Canon. Canon que, poxa, sem sombra de dúvidas, o Canon é muito forte, porque o cavaleiro dá muito dano, tem muito stun, certo? E principalmente é um boneco que é chato demais no PVP. Para questões de PvE, né, que é a campanha, entre outras funções, o Canon eu acho ele um pouco mais ou menos, sabe? Ele causa bastante dano, ele tem o seu stun e tal, mas em partidas de longas distâncias, ou seja, em altíssimos níveis da campanha, talvez esse Canon aqui não seja um dos melhores cavaleiros que você pode estar colocando para você no seu time, tá? É um cavaleiro de um guerreiro, né? Ou seja, no caso ele é um cavaleiro que vai estar auxiliando ali com algum tipo de efeito de buff, ou se não de debuff, que no caso do Canon é debuff, que é o stun e principalmente a redução de armadura, se eu não me engano, tá? E o único cavaleiro que vocês vão ver aqui na classificação SS padrão como nível Deus é o Sirius. O Sirius, pera aí, um cavaleiro de prata, tá simplesmente na maior classificação dentro da sua tier list. Que merda é essa? É simples, meus amigos. Sirius é um suporte mais roubado, seja PvE ou PvP. Simples. Aumento de cosmos, aumento de ataque speed, escudo infinito, stun em área ridiculamente alto, 5 segundos de stun,
constelação dele bem upada, ele destrói o time inteiro, causa muito dano com a ult dele também. Se o time inimigo tiver algum cavaleiro com bastante cosmos, o boneco é completo. A única coisa que faltou para deixar ele perfeito seria uma cura. Porém, o escudo dele é tão grande e tão forte que isso compensa qualquer tipo de cura. É um cavaleiro que você tem que ter na sua comp e você precisa rushar ele o mais rápido possível, simplesmente porque ele pode virar um tanque na linha de frente para você que usa no PvE. E também ele pode ser uma das principais armas para PVP na hora que você estiver lá jogando contra pessoas, né, de níveis muito alto. Eu já vi times de 1,5 milhão de poder ganharem de pessoas com 4 milhões de poder. Isso é muita diferença, uma discrepância muito grande, principalmente com questão de level. Porém, o Sirius, cara, ele se bobear é um dos melhores cavaleiros, se não o melhor cavaleiro suporte dentro do jogo atualmente, tá? Ele não é suporte, ele é considerado guerreiro, tudo bem, mas a gente sabe que ele na realidade não é lá para causar dano, e sim para ter o stun em área dele e principalmente dar aquele escudo perfeito que sempre ajuda a gente, beleza? Vamos para a seguinte classificação. Eu vou pular a classificação SS+, com a armadura 30, certo? E vamos para S, e vou dar uma explicação já daqui a pouco. Cavaleiros Rank S, classifiquei em primeiro lugar Asterion. Com toda certeza ele tem que estar aqui. É um guerreiro suporte. Isso aqui é uma coisa bem engraçada. Ele só é suporte por causa que ele tem aumento de ataque em grupo, aumento de taxa crítica e principalmente cura, certo? Mas se a gente fosse levar em consideração, ele deveria ser considerado mais um guerreiro porque ele causa muito dano, certo? Muito dano mesmo. Mais do que boa parte dos guerreiros aí. Se eu fosse escalar assim entre uma métrica, talvez o Asterion entraria aí em top 2 ou top 3 facilmente de guerreiros que mais causam dano hoje em dia, tá? Então é um cavaleiro que, se upado a armadura 9, estraga no jogo todo, avança muito, PvE. Ele é um dos cavaleiros mais importantes por conta da sua velocidade de recuperação de vida do time, redução de ataque na linha de trás do time inimigo, que sempre é o problema dentro das partidas de PvE, certo? Que a linha de trás sempre causa muito dano, um dano dobrado, triplicado, e dependendo se for um boss como Saga, o ataque básico dele dá 5, 6 vezes mais dano, o que é muito ridículo, e o Astério dando essa redução de 25% de ataque na linha de trás é uma ajuda muito grande, e a cura dele é inimaginavelmente incrível, cara. Então é um cavaleiro completo, cura, dá muito dano, dá porcentagem de ataque e também taxa crítica, então ele é muito bom. Segundo lugar, Milo, sem sombra de dúvidas, um dos melhores cavaleiros, se não o melhor cavaleiro para você aí que quer fazer boss e quer bater muito. O Milo, ele tem uma habilidade especial que, quando ele junta 15 agulhas em um certo cavaleiro, ele dá morte instantânea, tá? Então, se você usa um Sirius na linha no seu time para aumentar 25% da taxa de attack speed, se você tem algumas constelações boas, se você tem algumas cartas de Araia Chica, alguma coisa assim, o nome esqueci, perdão, aumentando o attack speed do Milo, vai favorecer ele muito mais, e principalmente se você tiver aí jogando contra uma Afrodite, ou se não contra um outro cavaleiro que causa o efeito de envenenamento, o Milo é um dos melhores cavaleiros aí para você estar utilizando, tá? Então ele é perfeito para boss, todo tipo de boss, da guilda, o boss da aprovação. Tem um evento também dos Marinas, se eu não me engano, que tem um Poseidon, que é onde você passar a fase mais rápido possível. O Milo é um dos melhores cavaleiros para vocês estarem utilizando lá, porque ele é o único que realmente vai causar dano, certo? Então o Milo é perfeito. A armadura dele não é lá grandes coisas, aumenta um pouco de dano ali contra alguns cavaleiros de veneno e tal, mas não é lá grandes coisas assim. Então ele não entraria, no caso, nos cavaleiros SS com a armadura 30, beleza? Então, terceiro lugar, Saga Maligno. Poxa, Saga Maligno, ele tá na classificação S e não na classificação Deus. Sim, meus amigos, o Saga, ele é muito bom, causa bastante dano, beleza, tem redução de cosmos, melhor ainda, tem o Satã Imperial dele, que faz com que ele controle algum cavaleiro do time inimigo, ok, porém é só isso, só isso não é o suficiente. O que tem de errado no Saga, que faz com que ele esteja na classificação S? A sua quantidade de HP.
ele não tem nenhum tipo de protect. Ah, mas é só você colocar um Mu, é só você colocar um fulano de tal. Beleza, mas mesmo assim ele é um cavaleiro muito papel, muito fácil de matar e muito fácil de counterar. A gente mesmo tem um cavaleiro no nível Deus, que é prata, que countera o Saga, que é o Sirius. Então o Saga ele pode causar muito dano de ataque básico, pode causar muito dano, tem um corta-cura legal com sua habilidade ult, porém ele é muito frágil e isso faz com que ele decaia muito nesse sistema de habilidades, beleza? Diferente do Saga, que é um guerreiro, então ele tanca bastante, tem imunidade e principalmente recupera bastante vida no caso, né? Desculpa. O Saga Maligno não tem esses efeitos, ele só tem o corta-cura, o dano e a redução de cosmos dele, que é interessante. De resto, o Saga não tem mais nada, por isso logo ele não entra na classificação Deus e entra na nossa classificação S, atrás de Milo e de Asterion. Sem contar pelo fato de que Cavaleiros das Trevas são até um pouquinho difíceis de upar, né? Antigamente, no início do jogo, onde só existia o Saga Maligno, era mais fácil, mas hoje em dia é um pouco complicado, beleza? Shiryu, cara, sem sombra de dúvidas, um dos melhores cavaleiros recentemente lançados. Deve estar mais ou menos aí um mês e meio que ele foi lançado. E eu falo pra vocês, esse cavaleiro é incrivelmente forte. Tem que tomar bastante cuidado com ele no PVP principalmente. No PvE eu acredito que ele não seja uma das melhores opções. Porque apesar dele ser tanque, ele tá mais para um guerreiro que causa bastante dano do que um cavaleiro que vai aguentar bastante porrada, beleza? Então, o Shiryu, ele é o único, prestem bastante atenção nisso, para não confundir, um único cavaleiro atualmente lançado que causa dano verdadeiro. Poxa, mas e o Shura? O Shura não causa dano verdadeiro? Não, o Shura ele tem uma porcentagem de atacar, sendo que a defesa do inimigo é inexistente, beleza, então chega a 0%, acho que é 40% de chance dessa habilidade do Shura ativar, né, no ataque básico. Porém, isso não significa que seja dano verdadeiro, até porque se um cavaleiro do time inimigo tiver escudo como Sirius, o Shura não consegue ultrapassar o escudo dele, diferente do Shiryu, que o Shiryu tem dano verdadeiro, certo? Então ele consegue atacar um cavaleiro mesmo se ele tiver um nível de escudo muito alto, o que se torna muito, mas muito roubado mesmo, beleza? Então ele é um cavaleiro muito bom para PVP. PvE eu acredito que ele não seja muito bom. A gente ainda não fizemos testes. Eu não fiz nenhum teste muito grande, por assim dizer, apesar do fato de eu simplesmente não ter conseguido muitas cópias dele, tá? Porém, no PvP, desculpa, ele provavelmente é um dos melhores cavaleiros aí para você utilizar na sua linha de frente, beleza? Vamos falar dele? Aldebaran. Aldebaran, sem sombra de dúvidas, é um dos melhores tanques para você utilizar na sua campanha, certo? É simples, né? O boneco ele causa reflexão, que é uma das habilidades mais roubadas dentro das partidas, né, de PvE, principalmente pelo fato de que a linha de trás, igual falta falar para vocês, é anormalmente muito forte. O nível de ataque deles são muito alto, então você tendo o Aldebaran aí com armadura 10, aumentando 30% da vida máxima, aumentando a quantidade de cura que ele consegue usando a habilidade ult com o chifre dele, certo? Principalmente ficando imortal, que é uma das principais funções do Aldebaran, é simplesmente agradável, cara. O boneco é muito bom. Se vocês forem ver em boas partes das partidas que tiverem no PvE, contra Capela, contra Saga Maligno, principalmente contra, deixa eu ver quem mais, Shura, o Aldebaran faz um trabalho impecável de acabar com o time inimigo facilmente, sem contar no stun dele também, que é muito interessante, né? Então, com toda certeza, ele entra aqui na nossa classificação S. Mas o porquê de eu ter colocado ele antes, uma classe um pouco inferior à do Shiryu? Simples, galera, porque late game o Aldebaran acaba se tornando um pouco mais frágil, né? Ele, beleza, ele tanca muito, igual eu tô falando aqui agora. Ele é um cavaleiro muito bom, só que chega a certo ponto do jogo em que o Aldebaran já não começa a resistir, não só ele, como o resto do seu time inteiro, certo? Então a gente usaria Alget no lugar, o Aiolos na linha de frente, Sirius, ou se não outros cavaleiros que teriam um impacto talvez um pouco maior, tá? Vamos falar dele? Algol, um dos cavaleiros que eu mais vi e que é mais subestimado dentro do jogo. Mas muitas pessoas vieram para mim e falaram: poxa, eu pego o Algol e uso como food. Não faça essa besteira, por favor, não faça essa besteira.
o Algol, ele tem uma característica muito interessante e possivelmente um bug que muitas pessoas reclamaram, acredito eu, de imortalidade, tá? O Algol, ele tem uma habilidade de petrificação, primeiramente, né? Muito, mas muito roubada. Todo tipo de ataque que ele recebe, ele tem uma certa porcentagem de chance de petrificar o cavaleiro do time inimigo, se eu não me engano, por 3,5 ou 4 segundos, o que já é bastante tempo. Ele tem também na sua armadura aumento de porcentagens desses valores, né? Então é mais um tempinho. E também tem redução de cooldown dessa habilidade de petrificação. Então o boneco é simplesmente feito de stun, né? Ou seja, paralisia, e é considerado um classe S? Sim, meus amigos. PvE ele é counter de Shaka, Aiolos, Saga Maligno, Athena, ele é counter de boa parte dos cavaleiros no PvE, tá? Boa parte mesmo. E sem contar no fato de que ele é muito forte, cara. Ele é muito forte, certo? Essa petrificação dele é nojenta demais. Para PVP, tem como sim utilizar o Algol em algumas comps, porém tem que ser uma comp muito específica, de muito controle, onde você vai estar utilizando como exemplo um Afrodite na linha de trás, ou se não na linha de frente, certo? E o porquê eu vou falar disso daqui a pouco. Então o Algol, ele é um personagem muito completo e muito bom, então não utilize o Algol como food, tá? Principalmente para fazer labirinto, o Algol é de extrema importância para a classificação de terra, beleza? Vamos falar das classificações A. Doku. Doku, meus amigos. Ai, que entra aquela história. Muita gente vai colocar o Doku como SS, como armadura 30, o SS mais armadura 30. Porém, eu deixei ele como classificação A pelo simples fato, galera, de que, beleza, ele é um tanque muito forte, muito bom, só que ele morre para uma porrada de cavaleiros. Shiryu cancela o Doku, Shura cancela o Doku, Aiolos cancela o Doku, Afrodite cancela o Doku, MDM, tem uma porrada de cavaleiros que cancelam o Doku com extrema facilidade. A maior virtude do Doku é a sua regeneração de vida, certo? Da sua passiva. Porém, ela decai bastante com cavaleiros que tem corta-cura. Ela cai bastante com cavaleiros que tem alguma habilidade de sangramento, alguma habilidade de redução de armadura, alguma habilidade de todo tipo de malefício o Doku sofre. Logo, ele não tanca o dano. Beleza, ele tem uma ult legal, a ult dele de controle é bem interessante. Porém, é menos útil do que a habilidade do Algol, é menos útil do que a habilidade do Aldebaran, que causa dano, stuna e recupera um pouco de HP, que nem é grandes coisas assim, certo? Mas ainda assim, o Doku ele é muito inferior em algumas coisas. Um aspecto que o Doku se garante é no PVP. Você colocando um Doku e um Aldebaran na linha de frente, acabou, meu amigo, é muito difícil de matar. Se eles colocarem um Mu ainda, então fica complicado e a batalha sempre vai, assim, perdurar pro lado do Doku, né? Porque ele é um cavaleiro, querendo ou não, que vai segurar bastante dano. Porém, todavia, entretanto, tem que tomar cuidado com esses cavaleiros que eu falei. Aiolo, Shura, esses cavaleiros que têm essas habilidades de maldição bem fortes, acabam counterando o Doku com extrema facilidade. Por isso eu não coloquei ele na classificação S. Ele é um bom tanque sim, porém é muito e extremamente necessário de armadura 30, tá? Segundo lugar, China. Meu Deus do céu, outro cavaleiro de prata. É um dos cavaleiros que boa parte do pessoal mais pega e simplesmente joga de food. Sim, pois é, meus amigos, a China, quem diria, estaria aqui no ranking A de melhores cavaleiros aí para você estar utilizando e upando, certo? Mas a gente tem uma explicação. Ela entra no mesmo caso do Milo e também no mesmo caso do Treme, já logo avisando. Qual que é esse caso? Dano em boss. Sim, meus amigos, a China causa muito, mas muito dano mesmo em boss. Ela tem uma alta taxa crítica. Ela é um dos únicos cavaleiros, se eu não me engano, que pelas habilidades próprias aumenta o dano crítico, o que é muita coisa, cara, e é muito favorável para ela, certo? E isso em níveis de boss é muito, mas muito bom. Você utilizando um cavaleiro que causa eletricidade, igual o nosso querido Aiolia, certo? A China, e você usa a habilidade dela suprema, acabou. É cada crítico batendo 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões facilmente, tá? Então a China é, querendo ou não, aí um dos melhores cavaleiros para você estar utilizando para fazer boss, tá?
Acredito eu que nessa parte aqui eu me equivoquei um pouco em ter colocado a China talvez um pouco na frente do Treme. Mas se eu fosse para realmente colocar os dois, eu deixaria um pau a pau com o outro, beleza? Simples. Treme, meus amigos, redução de defesa e ataque, perfeito para jogar contra o evento da Tétis, perfeito para jogar contra alguns, se eu não me engane, no Zodíaco tem um nível lá um pouco mais alto. Todo tipo de fase que você tem que lutar contra alguns cavaleiros que dão um hit kill, ou se não dão um dano muito alto, igual o Zodíaco do Aiolia, o Zodíaco do Aldebaran, tem o do Doku também, tem outro, acho que do Mu, e tem muitos outros lá que causam bastante dano. O Treme é uma das melhores, se não a melhor opção para você colocar no seu time, tá? Ele causa muito dano, com a sua habilidade, sem contar, né, que ele é um dos únicos, junto com o Aiolus, certo, que causa 550% de dano, certo? Então a habilidade suprema dele é muito forte, e quando ele está contra uma Athena, ele simplesmente causa um dano dobrado, o que é mais roubado ainda, tá? Então tem que tomar cuidado, cara. E o Treme é muito bom. Ele individualmente, na classificação de vento, acredito eu que seria o segundo, ou se não o terceiro cavaleiro prioritário que eu uparia para vocês aí terem um pouco de noção, tá? Então o Treme é muito bom e vai ajudar bastante, beleza? Vamos lá. Classificação A, Camus. Ai meu Deus, eu colocaria ele no S. Ai meu Deus, SS, não sei o que, armadura 30. Poxa, cara, o Camus ele é legal. O Camus é bom, porém ele sofre de uma das coisas mais engraçadas e mais ridículas, que é o fato dele ser muito papel. Então ele entra na mesma questão do Saga. Tem uma habilidade forte, congela todo mundo no início da partida, dá aumenta o dano crítico em cavaleiros que ele congelar, beleza. Tem um dano ult que também causa stun, ok. Mas é só isso. É só isso que o cavaleiro tem. Você colocando um Aiolus, um Shura, um Seiya, principalmente um Seiya, acaba com o Camus na hora. É um cavaleiro forte? Sim. Tem um controle de PVP muito grande? Sim. Porém, para PVE, ele é um cavaleiro horrível, cara. Horrível. Beleza. Pode acontecer de você ter uma fase que você tá agarrado. Poxa, eu coloquei o Camus aqui de brincadeira, 6 estrelas, ganhei a fase. Uma coisa mais normal do mundo, galera. Coisa mais normal do mundo é isso acontecer. Porém, se formos pararmos para ver, o Camus não entra como um dos melhores cavaleiros aqui, beleza? Alget, coloquei ele na classificação A, porque se eu colocasse na S talvez seria demais, senão teria que colocar tanto Moses quanto Doku na classificação S, certo? Porém, eu vou deixar ele na classificação A pelo simples fato de que ele é um tanque que não tanca, tá? Como assim? Ele é um tanque que não tanca? O tanque ele tem que estar na linha de frente apanhando, 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 se mantendo de pé, recuperando vida e fazendo uma porrada de coisa. Diferente do Alget. O Alget é um tanque que causa dano na sua habilidade ult, principalmente com armadura, inclusive, certo? Porém, o que torna ele um cavaleiro realmente tanque é a sua imortalidade de 4 segundos, tá? É claro que se você upar a constelação, se eu não me engano, para o nível 9, aumenta em 1 ou 2 segundos, alguma coisa assim, ou se não é armadura, peço perdão se eu estiver errado, certo? Mas ainda assim, é um cavaleiro que é muito subestimado, cara, é muito subestimado, tem um potencial muito grande em fases da campanha de alto nível, igual eu falei para vocês. O Aldebaran ele deixa de ser um dos cavaleiros principais em altos níveis da campanha, e o Alget começa a entrar dentro das partidas pelo simples fato de que bem avançados na campanha 27, 28, 29, 30, as partidas duram muito pouco tempo. E se você não tiver cavaleiros que tancam o dano que esses cavaleiros do time inimigo estiverem atacando, acabou, meu amigo. Você perde com uma facilidade muito grande. Então vale a pena demais você estar upando aí o Alget, certo? Para PvE. PvP ele é legalzinho, não é muito ruim. Porém tem muitos outros cavaleiros que você poderia estar colocando no PvP para estar te ajudando mais, beleza? Moses provavelmente é um dos cavaleiros que o pessoal mais subestima como tanque, né? Fala que ele é muito ruim, ele é muito fraquinho, igual ao Algol, certo? Porém, o Moses é muito bom, cara, muito bom mesmo. Se você tiver um suporte como o Mu, se você tiver um suporte como o Mist também, ou se não, o Asterion, o Moses brilha facilmente, cara. Redução de dano
e eu acho que 70 ou 80% para cavaleiros da linha de frente contra ele, certo? Também, se eu não me engano, a habilidade ult dele acerta a linha de trás, que é mais do que 2 alvos, o que é um avanço um pouco maior na redução de dano. Então, um cavaleiro que vai tancar muita porrada, certo? Lembrando, tá, pessoal, que muitos desses cavaleiros aqui, eles podem estar em níveis um pouco mais baixos, porém, para o labirinto, esses cavaleiros são mais do que essenciais para vocês estarem utilizando, beleza? Então, o Moses é um cavaleiro muito bom, tanca bastante, porém, ele sofre de um problema muito grande, que é não ter escudo, ele sofre de um problema que é não ter recuperação de vida, só a redução de ataque dos cavaleiros do time inimigo não resolve a porrada toda, beleza? Então Moses entrou na nossa classificação A, certo? Como cavaleiros daqui do Senseiya. Porém, acredito eu que eu poderia até colocar ele na classificação B, dependendo de alguns fatores, tá? Ryoga, como vocês podem ver, é um dos cavaleiros que a gente não obteve atualmente, certo? Porém, eu acredito que ele seja um cavaleiro bem interessante. Pelo simples fato, galera, de que ele é como discípulo de Camus, né? E também causa bastante dano. Mas o principal fator, acredito eu, que transforma o Ryoga um dos cavaleiros mais interessantes é a sua redução de velocidade de ataque do time inimigo. Então a gente tem Sirius, que entra como cavaleiro deus aí por aumentar ataque speed, Cosmos e ter escudo. E a gente tem Ryoga contra contramedida perante Sirius, com o fato dele reduzir a velocidade de ataque dos cavaleiros do time inimigo, certo? Tornando eles mais lentos, e isso prejudica e muito, cara, muito mesmo, tá? Eu só coloquei ele na classificação A pelo simples fato de eu não ter utilizado o cavaleiro muito bem. Eu não vi muitas pessoas estarem utilizando o cavaleiro por um período longo de tempo, certo? E eu não vi em fóruns, Discord, nem nada do tipo falando que o cavaleiro é extremamente bom. Porém, ele tem um potencial muito grande para PVP, tá? Logo, ele entra na classificação A, beleza? Labirinto eu já não sei. PvE acredito eu que não vai dar muito certo, porque apesar dele reduzir, né, a velocidade de ataques do time inimigo, isso não vai adiantar de tanta coisa assim, beleza? Vamos para a classificação B então. Alguns cavaleiros aqui as pessoas vão ficar loucas e loucas e loucas, certo? Já vamos começar com Misty, o queridíssimo de todo free to play no começo de jogo. Misty, se não for o cavaleiro mais fácil tanque de você conseguir pegar no começo de jogo, é sem sombra de dúvidas aí, assim, como posso dizer, é até curioso, né, botar ele na classificação tão baixa, sendo que ele é um cavaleiro relativamente bom. Porque com o Misty ele deixa de ser um cavaleiro de top de linha, certo, para ser um cavaleiro mais inferior. Começo de jogo, galera, é muito comum a gente estar utilizando cavaleiros que tenham alguma habilidade de suporte extra. Cavaleiros esses como Doku com a regeneração, o Aldebaran com reflexão e também regeneração de vida e a imortalidade, certo? A gente tem Alget que também fica imortal. Então esses cavaleiros que eles têm uma habilidade extra são bem interessantes. Mas o que torna o Misty inferior a esses outros cavaleiros é o fato de que o Misty não é tanque. Não é tanque, o Misty não é tanque, o Misty é um suporte, galera. Ele não é tanque, ele não tem que ficar na linha de frente, tem que ficar na linha de trás. Pelo simples fato do escudo do Misty ser muito bom. A regeneração de vida dele baseada no ataque dele também é muito interessante. Mas o principal fator é a redução de Cosmos e o jogar pra cima dele, que tem uma duração de 3,5 segundos. O que eu acho muito interessante, tá? É um cavaleiro que tem potencial muito grande, porém tem que tomar bastante cuidado, porque certos cavaleiros como Afrodite, MDM, Saga, Shura derretem o Misty com a velocidade muito grande, tá? Lembrando que o Misty ele tem na sua armadura nível 30 a habilidade de escudo infinito. O que isso significa? Enquanto o Misty tiver escudo na sua barra de vida, certo, abaixo dela, ele terá escudo infinito não só para ele como para o time inteiro, tá? Então, beleza, ele é um suporte interessante. Então ele não tem que ficar na linha de frente, tem que ficar na linha de trás, beleza? Então, começo de jogo, o Misty é muito bom, pode usar ele como linha de frente, tudo bem. Porém,
mais pro mid late game, o Mishi não pode ficar na linha de frente e sim só na linha de trás, beleza? E o outro cavaleiro que entra em questão aqui com o Ryoga também, né, que a gente acabou de comentar há pouco tempo, é um cavaleiro que eu não conheço muito, porém pelo que me foi falado e pelo que eu cheguei a ver sobre suas habilidades, ele não é um cavaleiro muito bom. Ele chega a ser um Aiolos da vida, né, como algumas pessoas comentaram comigo, certo? Só que é um Aiolos fracassado. Tem algumas habilidades bem interessantes, certo? Porém, ele sofre muito, mas muito mesmo, beleza? Não tenho muito o que falar sobre o cavaleiro, eu não tenho conhecimento tão grande assim sobre ele, porém eu deixo ele aqui na classificação B, logo atrás de Mishi, pelo simples fato de que, querendo ou não, ele ainda assim é um cavaleiro suporte um pouco útil, beleza? Vamos falar dela, Mary, seja lá como você queira chamar essa cavaleira. Eu falo pra vocês, ela é, principalmente junto com China, Treme e Alget, eu acho que eles são os cavaleiros que mais vêm pra gente, certo? Não só no começo do jogo, no meio, no fim do jogo, abrindo aqueles pacotes de 60 fragmentos dourados. A Mari, acredito eu que seja uma das principais cavaleiras que vão aparecer lá, certo? Mas o que torna ela uma classificação B, acima de Kirishima, Dante, Dio, Athena, é o fato, galera, de que ela tem uma passiva muito interessante. Ela, quando chega em certo ponto de HP, ela ganha, se eu não me engano, 40 ou 50% de evasão, certo? E evasão significa não sofrer dano, não sofrer efeito de controle. Então é uma habilidade extremamente roubada, cara, muito roubada mesmo. E ela também tem uma ult que causa um pouco de dano, porém a sua principal função é reduzir a precisão dos cavaleiros do time inimigo da linha de trás, e se eu não me engano é até 40%. Eu não cheguei a ler as constelações dela para ver se ela aumenta alguma coisa, porém ela é um cavaleiro muito bom, cara, tem uma evasão muito boa, tem escudo, então é um guerreiro, por assim dizer, que pode ficar na linha de frente ali facilmente, beleza? Vamos falar dele, Jamian. É um cavaleiro que provavelmente muitas pessoas vão se perguntar por que o Jamian tá aqui, o que ele tem de tão grande, tão importante assim, para ele estar na classificação B. É simples, meus amigos, ele é um cavaleiro de habilidade. Cavaleiros de habilidade, eles têm habilidade em área que acerta 3 ou mais cavaleiros na linha de trás, ou senão no time inteiro, tá? E o mais importante do Jamian, acredito eu, é a sua habilidade de roubo de vida e a sua ult muito, mas muito roubada, cara. Se você upa meu Deus, desculpa, a armadura do Jamian, se você upa a constelação, ele se torna muito forte, tem uma regeneração de vida muito alta, aumento de ataque e principalmente dano com sua habilidade ult, que sempre pega 5 cavaleiros, e a ult dele acredito eu que é uma das mais longas dos cavaleiros de habilidade, por conta da sua duração. Se eu não me engano é 3 ou 4 segundos, e se eu não me engano, novamente, se tiver corvos do lado oposto, né, ou seja, do lado do time inimigo, a duração da ult dele se prolonga ainda mais. Eu posso estar errado, porque eu não estou me recordando tão bem assim das habilidades do Jamian, porém, ainda assim, ele é um cavaleiro muito bom, que vale a pena estar sendo upado sim, tá? Como um terceiro cavaleiro para o terceiro time, depois da campanha 30, ou se não, o segundo cavaleiro aí para o seu segundo time depois da campanha 26, beleza? Vamos começar com a classificação C. Kirishima, cara, poxa, um cavaleiro que foi lançado relativamente recentemente, deve ter uns 3, 4 meses, 3 não, vai, uns 2 meses e meio já tem que o Kirishima chegou aí no nosso servidor. É um cavaleiro tanque, guerreiro que fica ele é guerreiro, pra falar a verdade, né? Fica na linha de frente, certo? Tem um escudo que é a sua habilidade principal, muito interessante, apesar de que a ult dele também é muito boa, ele fica imune a alguns efeitos de controle, causa bastante dano e dá reflexão também, mas acredito eu que a sua maior virtude seja o seu escudo no início da batalha, com base na sua vida, né, cara? Então é muito interessante sim, porém é um cavaleiro que só tem isso, não tem mais nada demais, não vale a pena ser muito upado, certo? E é muito, mas muito difícil de se ver sendo utilizado no PVP ou se não no PVE, tá? Talvez ele tenha uma função maior em labirintos e altíssimos níveis. Porém, para esses dois âmbitos, PVP e PVE, que é
acredito eu, um dos principais focos do vídeo hoje, não serve muito, beleza? Vamos falar dele, Dante, querido por muitos, eu gosto bastante desse cavaleiro, certo? Só que eu sei o quão inútil ele é, certo? É um cavaleiro que só dá dano de ataque básico, aumenta o vampirismo do time inteiro em até 25% no início da partida, o que é muita coisa. A habilidade ult dele é horrível, cara, é muito fraco. Em vez de ajudar o time, só atrapalha. Ele joga, se eu não me engano, em duas poças, alguma coisa assim, dos cavaleiros da linha de frente, ou se não da linha de trás, que estiverem sendo atacados, certo? E esses cavaleiros, na hora que eles sofrerem dano, a recuperação de vida, ou seja, o vampirismo, vai ser aumentado perante os cavaleiros do seu time que estiverem atacando esses outros, certo? Então, é um pouco interessante a habilidade dele de vampirismo, né? Se você não quer usar um suporte ou coisas do tipo na linha de trás, você pode estar usando o Dante aí como um provedor de cura em área para o seu time, certo? Porém, não gosto muito dele. Causa bastante dano de ataque básico? Sim, porque ele causa dano baseado, se eu não me engano, na vida máxima dele, certo? Logo ele vai perdendo esse HP. Porém, ainda assim, galera, é um cavaleiro muito fraco mesmo. Talvez, se você upar armadura 30, upar as constelações, colocar um Sirius e um Doku do seu time, resolva um pouco aí, beleza? Porém, se ele tiver contra um Doku, o Aldebaran, cara, tá fora de cogitação usar esse cavaleiro, certo? E, na minha opinião, não vale nem a pena você upar ele, tá? Um desperdício de recursos que você poderia estar gastando com outros cavaleiros. Sim, é claro que quando você chegar a um ponto onde você não vai ter mais cavaleiros para upar, além desses de prata, ou se não outros inferiores que forem vir pro jogo, aí sim, beleza, né? Mas enquanto isso, não gastem suas foods, não se preocupem com Dante, tá? No máximo deixe ele 8 estrelas para ele servir como food para algum cavaleiro seu mais útil da classificação de full, beleza? Vamos falar dele, Dio. Cara, o Dio ele tinha um potencial muito grande, porém ele não causa tanto dano assim quanto a gente imaginava. Ele poderia ser um Aiolos 2 da vida, como guerreiro, poderia ser qualquer tipo de cavaleiro que causasse uma boa quantidade de dano, porém não é assim que funciona. O Dio, como guerreiro de vento no labirinto, ele até serve para algumas situações, contra Aiolos, contra Shaka, contra Saga, tudo bem. Porém, PVP e PVE ele não é tão bom assim quanto a gente imagina, beleza? Talvez PVP ele com armadura 30, constelação, tudo padinho, tudo bonitinho, ele até sirva contra o Maiolos, ele até sirva contra alguns cavaleiros muito papéis, como Shaka, Saga Maligno, certo? Então vale a pena você upar ele. Talvez, mesmo caso do Jamie e do Dante, quando você tiver bem no finalzinho mesmo do jogo, por assim dizer, né? Começar o late game, quando você já tiver boa parte dos cavaleiros platina, aí compensa upar o Dio, beleza? Vamos começar com a classificação D agora, galera. Esse aqui vai causar um pouco de polêmica, pelo simples fato de que eu coloquei Athena como classificação D, Caça e Babel. Eu chamo ele de Caça, né? Eu sei que é casa, mas ainda assim não vou chamar ele de casa não, é muito estranho esse nome. Então vamos lá, vamos começar com a Athena. O que a Athena tem de tão ruim assim para ser considerado uma classificação D? Sofre do mesmo problema de Saga Maligno, Treme, Dante e uma porrada de outros cavaleiros. Dante não, desculpa. Dio e outra porrada de cavaleiros. Morre muito fácil, não tem nenhum protect. Ah, mas ela cura, beleza. Ah, ela ataca e dá um escudo para um aliado, beleza. Mas é só isso. O que ela tem de mais? O que ela vai fazer contra uma Afrodite? O que ela vai fazer contra o Mu? Certo? Nada, galera, nada. A cura dela é tão inferior, certo, que eles tiveram que criar o Asterion. E o Asterion cura mais do que a própria Athena, certo? E além do fato do Asterion curar primeiro do que ela, porque ela só cura na ult. De resto, cara, a Athena é muito fraco, muito papel. Não vale a pena você upar, certo? Pode usar de food à vontade. Ah, mas ela é classificação Deus. Esquece esse negócio, joga isso fora da sua mente e simplesmente não upa esse cavaleiro, tá? Vai entrar na mesma questão do Dio, vai entrar na mesma questão do Dante. Vai ser um dos últimos cavaleiros de certas facções que você não vai upar primeiro, beleza? O caso ele é um caso interessante. Eu odeio esse cavaleiro com todas as minhas forças. Ele é simplesmente inútil.
Tem uma habilidadezinha que causa dano no cavaleiro contraparte dele, ou seja, se ele estiver no meio, ele vai atacar o cavaleiro do meio, se ele estiver na frente, vai atacar o cavaleiro da frente, certo? E vai transformar no maior medo deles e vai causar um danozinho básico ali, certo? Não é muita coisa. Tem eletricidade em área? Ok, mas só isso não basta. O cavaleiro é muito papel, muito fraco para ser um guerreiro, certo? E colocar ele na linha de frente, cara, ele morre igual água, muito fácil, muito fraquinho e não vale a pena vocês estarem upando, beleza? Vamos falar dele, Babel. Babel, acredito eu, que é um dos cavaleiros aí que, cara, acho que ninguém, eu acho que eu já vi uma ou duas pessoas que uparam Babel, só que foi na zoeira, certo? Ele é um dos principais cavaleiros também, que vem muito fácil junto com a China, junto com o Treme e também junto com o Alget, certo? Então um cavaleiro que vem com extrema facilidade, porém não vale a pena você estar gastando suas foods, não vale a pena você upar, não adianta você ter armadura 30, não adianta você ter constelação, beleza, em certas comps muito específicas ele causa um tipo de dano um pouquinho legal, porém é só isso, não tem dano nenhum, demora demais para castar sua habilidade ult, certo? Então só tem aspecto negativo, tá? Eu só não coloquei ele atrás do Capela pelo simples fato de que o Capela, cara, é pior do que ele em certo aspecto, tá? O Babel, ele tem uma habilidade ult dele em área, ou seja, ele é um guerreiro de habilidade, certo? Então, até certo ponto ele é um pouquinho melhor do que o Capela, tá? Então já vamos começar com ele, Capela. Capela simplesmente é um dos piores cavaleiros que a gente já viu dentro do jogo. Ele tem o mesmo caso do Dante, o ataque básico dele causa um efeito extra, certo? Esse efeito é de... Como posso explicar? Eu esqueci o nome da palavra agora. Mas quando ele acerta um ataque básico, esse ataque ele se divide em duas contrapartes, né? Ele vai para o lado direito e para o lado esquerdo. Então, se você coloca o Capela no meio, é a melhor opção para você, beleza? Então, quando o Capela ataca o ataque básico, esse dano desse ataque básico, ele é dividido no cavaleiro que estiver na diagonal, ou se não, na frente dele, tá? Então, é um cavaleiro bem esquisito, não causa muito dano. A habilidade ult dele é uma das coisas mais engraçadas que eu já vi, pelo simples fato de que ela é um cavaleiro de habilidade, né? Ou seja, ele acerta 5 cavaleiros. Porém, se você tiver com um, ou se não, com um só cavaleiro, desculpa, na linha de frente, ou se não, sabe lá onde, se tiver um só cavaleiro, a habilidade ult do Capela se torna inútil. Sim, meus amigos, ela se torna inútil, porque a habilidade ult dele, ela bate em volta de vários cavaleiros, porém quando só tem um, ela só acerta uma vez, causando um dano único muito baixo e muito fraco. Ele tem corta-cura, tem essa habilidade extrazinha do ataque básico dele, acertar outros cavaleiros, porém, ainda assim, ele não vale a pena você estar upando, tá? É muito fraco, pode usar de food à vontade, deixa só uma copiazinha guardada dele aí para aprovação do nosso querido Sorento, tá? Vamos falar das menções honrosas. Esses daqui são dois cavaleiros especiais que eu gostaria de falar para vocês, que são um dos melhores cavaleiros para começo de jogo, até um pouquinho no começo do mid game ali. Vale a pena estar usando esses cavaleiros, que é o Ikki e o It, né? O Ikki, galera, ele é um dos cavaleiros principais no começo de jogo, porque ele tanca, tem a habilidade de reviver e principalmente causa um dano em área muito interessante. Então vale a pena você estar upando ele aí até as suas 8 estrelas no começo de jogo. Já deixa ele guardado depois para você upar um Aiolia, um Aiolus, um Mu, ou se não outro cavaleiro do fogo aí que você queira upar, certo? Porém, ainda assim, cara, ele é um cavaleiro muito bom, causa bastante dano, certo? Então vale a pena você que não tem tanque no começo de jogo upar o Ikki com uma, assim, sem problema, sabe? Sem medo. Só upa, só vai ser feliz, upa o Ikki, bota todo tipo de equipamento de ataque dele e deixa ele na linha de frente, cara. E, sem contar no fato, né, galera? Tem que deixar ele na linha de frente para ele morrer mais rápido, tá? Porque ele perder a vida mais rápido, ele vai conseguir mais cosmos, logo ele vai conseguir usar a habilidade ult dele que causa um dano bem alto, tá? E o It, que é outro fato, e também acabei esquecendo, mas eu vou comentar só no It mesmo, depois eu falo do Ikki. Que é o seguinte, ele é um cavaleiro individual muito forte, causa muito dano de ataque básicos, certo? A habilidade ult dele causa um tantão de dano também, então vale a pena você upar ele aí, certo? Então o Ikki como o It, o Ikki tanto quanto o It, o Ikki
tanto quanto o It. Agora sim, eu falei até o contrário, pra falar a verdade. São dois cavaleiros que vale muito a pena você estar utilizando na sua batalha da guilda, certo? Contra o Kiki, né? O desafio do Kiki, que é onde você causa uma quantidade de dano, logo você vai ganhando baús com certos prêmios lá dentro. Então você usando o Ikki ou se não o It, você consegue utilizar eles lá dentro para causarem bastante dano mesmo, tá? Então são dois cavaleiros que vale a pena ser mencionados aqui. Todos os outros são bem bostinhas e bem ruizinhos, que não valem ser apenas ser comentados, beleza? Perdão. E agora vamos começar com eles. Os melhores cavaleiros, certo? Para você estar upando, você tem obrigação de upar esses cavaleiros, porque eles são simplesmente muito bons, tá? Vamos começar com, sem sombra de dúvidas, o maior DPS dentro do jogo atualmente, certo? Com armadura e constelação no máximo. Tem que ter os dois no máximo, tá? E tem que estar focado totalmente nele. Afrodite. Afrodite é um dos cavaleiros mais roubados no late game, PVP, PVE, na porra toda. O cavaleiro é muito bom. Tem redução de ataque, tem a armadura dele é simplesmente sem noção. Ele com a constelação nível 9 vira tanque na linha de frente, tá? Sim, ele vira tanque. Você utilizando algumas cartas de Ayashik, alguma coisa, vou chamar de Ayashik, certo? Você utilizando algumas cartas de Ayashik, você consegue fazer com que ele tanque mais, tenha recuperação de vida, ou seja, o vampirismo aumentado. Então na hora que ele usar a ult dele, ele vai sugar a vida do time inimigo para ele, praticamente vai se tornar imortal. E é muito forte. Ele é, sem sombras de dúvidas, o DPS mais forte dentro do jogo, tá? Então, se você tem um Afrodite aí, tá pensando em upar ele agora no começo de jogo, esquece. Mid game esquece, late game só se você tiver armadura 30, se você tiver com equipamentos no mínimo tier 2, tá? Quando você tiver os equipamentos nesses níveis, beleza, pode usar o Afrodite à vontade. E principalmente ruxa as constelações dele, que é onde faz com que ele se torne uma linha de frente muito poderosa, tá? No mesmo caso do Ionos, diferente mesmo é que o Afrodite simplesmente não cura, tá galera? E também não fica imune a dano, beleza? Segundo lugar eu coloquei Máscara da Morte, nosso queridíssimo MDM. Pelo simples fato, galera, de que MDM, cara, é muito roubado. A armadura dele, ele rouba o Cosmos em 100% do Cosmos do time inimigo. Então se você mata o cavaleiro do time inimigo, você rouba 100% do Cosmos dele de volta. Tem a habilidade passiva dele, se não me engano, terceira habilidade, que quando você mata o cavaleiro, ou se não algum aliado seu mata o cavaleiro do time inimigo, ele recupera vida e aumenta o próprio dano em 35%. É 35 ou 25%, mas eu acredito que é 35 mesmo, certo? Então é um cavaleiro muito completo. PVP, sem sombra de dúvidas, ele é um dos mais fortes e mais roubados, certo? Junto de Saga, eu colocaria os dois pau a pau aí, certo? Como melhor linha de frente e ele como melhor linha de trás, tá? Então o MDM vale a pena você upar. É muito forte no começo de jogo. PVE, late game, ele já não faz muita coisa. Ele causa um danozinho legal, mas você teria que focar muito, mas muito mesmo nele, para ele causar algum tipo de efeito mais interessante, tá? Perdão. Então vamos lá. Então o MDM vale a pena. Afrodite com toda certeza muito compensador late game, certo? E vamos falar dele, Mu. Cara, o Mu, sem sombra de dúvidas, é um dos cavaleiros mais curiosos e mais irritantes para você estar jogando, tá? Por quê? É simples. Se o Mu não tiver um Sirius no time, o Mu não funciona, tá? Como assim o Mu não funciona se não tiver um Sirius? É simples, meus amigos. Para você ter um Mu que vale a pena você upar, você precisa ter armadura, tá? O Mu 8 estrelas é inferior a um Asterion 8 estrelas, é inferior a uma Athena de vez em quando, tá? De vez em quando, não é sempre que a Athena é lá grandes coisas, certo? Eu acho que eu exagerei um pouco, talvez a Athena seja bem ruizinha mesmo. O Mu, acredito eu que só fica atrás do Asterion mesmo, em questão de recuperação de vida e de relevância até 8 estrelas, tá? Quando chega nas 9 estrelas, você libera a armadura do Mu. Upando ela no primeiro nível, você, se eu não me engano, recupera vida para, acho que 8% de vida dos cavaleiros do seu time com a muralha de cristal.
No nível 10, a redução do dano da muralha de cristal do Mu aumenta para 50%, o que é muita, mas muita coisa mesmo. Então já vale a pena você upar. No nível 20 da armadura dele, se eu não me engano, ele recupera acho que é 10% da vida dos aliados do seu time. Mas eu acho que é a vida máxima do próprio cavaleiro, certo? E no nível 30, a extensão da armadura da muralha de cristal do Mu aumenta de 5 segundos para 8 segundos. Logo, Mu armadura 30 no PVP é essencialmente importante você utilizar, tá? Então vale muito a pena você upar a armadura 30 dele. Você é obrigado a fazer isso se você quer ter mais chances de vitória no PVP. Eu já vi muitas pessoas que é o mesmo caso daquele carinha de 1 milhão e 600 jogando contra 4 milhões, onde o Mu com 3 segundos de vantagem da muralha de cristal acaba com o jogo todo em 1 segundo, cara. Então vale muito a pena você upar o Mu, certo? É um cavaleiro extremamente importante para PVP, PvE, late game, sem sombra de dúvida, certo? Com Sirius do time, lembrando, não pode ficar sem Sirius. Se ficar sem Sirius, o Mu morre muito fácil pro Seiya, pro Aiolos e para outros cavaleiros que vão focar ele com uma facilidade maior, beleza? Vamos falar dele, um dos queridinhos atualmente aí dentro do jogo, certo? Um dos cavaleiros que tem um dos maiores potenciais de dano, certo? Que é o Seiya. O Seiya que, querendo ou não, no comecinho de jogo, na hora que você inicia tudo lá, ele joga aquele soquinho de cosmos dele que acerta todo mundo, causa um dano legal. Porém, na hora que o Seiya pega essa armadura de ouro dele, o boneco vira um demônio. Início da partida, o Seiya sempre é o cavaleiro mais rápido a utilizar suas habilidades, certo? Se eu não me engano, ele fica disputando bastante com o Camus, tá? Porque os dois eles ficam brigando no RNG, né? O RNG, para quem não sabe, é como se fosse o sistema do jogo onde você tem a oportunidade de fazer as coisas, porém, devido a um fator externo aí, você não consegue fazer, tá? Igual um exemplo assim muito comum é a gente ter nível de poder muito grande, tentar passar a fase 100 vezes, na 100ª9 você vai e passa a fase, né? Com uma facilidade muito grande, sendo que nas outras você estava perdendo seu time em 2, 3 segundos. Então esse é o RNG, tá? É assim que ele funciona. Você tem potencial, porém o jogo vai te fuder várias e várias vezes, te cansando, te irritando, te estressando, até chegar numa hora que você vai conseguir passar sem dificuldades nenhuma, tá? Então o RNG ele é muito desfavorável para certos cavaleiros, e no caso do Seiya e do Camus, certo, os dois estão sempre brigando aí pau a pau para ver quem vai congelar quem e quem vai derrubar quem, tá? Acontece das vezes do Seiya ele derrubar os cavaleiros do time inimigo, mas o Camus ainda assim congela os cavaleiros do seu time, tá? Então o Seiya é muito bom, vale muito a pena. Ele tem redução de defesa de até 40% no início do jogo, na hora que ele derruba os cavaleiros do time inimigo, certo? Tem a sua habilidade de ult, que é muito roubada, bem parecido com a do Aiolos e a do Treme, no quesito dano, certo? Porém, o que torna o Seiya extremamente roubado é a sua armadura 30. Todos os cavaleiros aqui que estiverem nessa lista com a armadura 30 são extremamente roubados, tá? E o Seiya, sem sombra de dúvidas, é muito escroto. Com a armadura nível 20, o Seiya, na primeira utilização da sua habilidade ult, né, que demora 3,5 segundos, se eu não me engano é 3,5 ou 3 segundos para ser castada, né, ou seja, utilizada. Quando você upa a armadura level 20, na primeira vez que ele for usar a habilidade, ele vai instantaneamente usar ela, certo? E vai causar aquele absurdo de dano nos 5 cavaleiros do time inimigo, tá? E quando você consegue a armadura 30 do Seiya, aí que a brincadeira começa, galera. Porque independente da quantidade de vezes que ele for usar a habilidade ult, vai sair instantaneamente. Ele não vai castar igual o Aiolos ou senão qualquer outro cavaleiro. Ele pegou o Cosmos máximo, de uma hora para outra, os 5 cavaleiros do seu time, ou do time inimigo, são evaporados, beleza? Então ele é, sem sombra de dúvidas, um dos melhores assassinos atualmente dentro do jogo, se não o melhor, tá? Então vale muito a pena você upar, rusha esse cavaleiro, rusha a armadura 30 dele e aproveita muito, cara. Serve tanto para PVP, PvE, para todo tipo de lugar, o Seiya vale muito a pena ser utilizado, beleza?
E principalmente ele é counter de Treme, ele é counter de outros cavaleiros que também iniciam a batalha já utilizando algum tipo de habilidade especial, tá? E ele também é counter dele próprio, de vez em quando, beleza? Vamos falar dele? Um dos meus maiores queridinhos. Eu não botava muita fé nesse cavaleiro, eu não achava ele muito útil, porém na hora que eu peguei a armadura 30 dele, eu chorei de felicidade. E é onde me fez animar mais ainda. Eu tenho um vídeo aqui no canal só sobre o Aiolos, certo? Onde eu falei que eu saí da campanha 28, fui até a 23 em uma semana, tá? Em uma semana eu já tava em 5 campanhas acima só por conta do Aiolos. O Aiolos é muito forte, muito, mas muito forte mesmo. A habilidade dele, igual eu falei pra vocês, igual a do Treme, são as duas habilidades que mais causam dano, certo? Em nível de porcentagem, se não me engano, a do Aiolos é 550, a do Treme também, e a do Sei eu acho que é 500 ou 450%, tá? Então o Aiolos, junto com o Treme, tem as duas habilidades mais fortes, certo? Em quesito de porcentagem de dano, tá? Sem contar também que o cavaleiro tem uma taxa crítica imensa. A sua armadura 20, 10, 8. Tudo dele é bom, cara. Tudo dele é bom, certo? Mas o essencial é a sua armadura 30, beleza? Vamos lá, vamos falar só uma explicação rápida de quem é o Aiolos. Aiolos tem compartilhamento de cosmos, então toda vez que você utiliza um Sirius, um Shaka, algum cavaleiro do seu time que aumente o cosmos do seu time em questão, o Aiolos vai pegar um pouquinho desse cosmos para si e vai aumentar a sua barra de habilidade mais rápido, tá? Então, bem provável que em 80, 70, 90% das vezes o Aiolos sempre vai ser o primeiro cavaleiro do seu time a utilizar a habilidade suprema, tá? Você pode reparar nisso que você vai entender do que eu estou falando, beleza? E sem contar também que a sua terceira habilidade é a habilidade mais roubada dele em si, certo? Que é o seguinte: toda vez que o Aiolos perder 25% da vida máxima dele, certo? Ele vai conseguir o status de imunidade a efeitos de controle e aumento de dano e de vampirismo, tá? Então sim, meus amigos, toda vez que ele perde 25% da vida, ele tem esses 3 buffs perfeitos: imunidade a efeito de controle, vampirismo e aumento de dano de ataque, tá? E quando você pega a armadura 20 com a presença da Athena no time, ou seja, Aiolos junto com a Athenazinha bombinha aqui embaixo, certo? O Aiolos tem uma redução de dano de até 50% toda vez que ele perde 25% de HP, tá? Então, vale a pena você estar upando a armadura dele, certo? Mas vale a pena eu deixar no 20 e ficar utilizando o cavaleiro? Até vale até certo ponto, certo? Porém, o mais interessante mesmo é o fato da armadura 30 dele tirar esse efeito de Aiolos e Athena e simplesmente só precisar do Aiolos. Pegou a armadura 30, cada 25% de vida perdida, 25% de dano ataque extra, 15% de vampirismo e imunidade a qualquer tipo de dano e efeito de controle, tá? Então sim, o Aiolos fica imortal pelo menos 4 a 3 vezes dentro da partida, o que é muito roubado, sinistramente ridículo e que é um dos maiores provedores de felicidades para nós que estamos agarrados em fases dentro da campanha, tá? Então, você aí que quer rushar armadura, a minha recomendação principal é upar a armadura do Aiolos pro level 30 primeiro, tá? Como seu primeiro cavaleiro, certo? Eu sei que tem muita gente que dá sorte com Aiolos e tem gente que dá muito azar com Aiolos, que é o meu caso. Eu na conta principal, eu até hoje estou com o Aiolos 14 estrelas. Tem mais ou menos uns 7, 8 meses de conta. E aqui, nessa conta secundária onde eu gravo os vídeos, eu tô aí com ele 7 estrelas aí. Sendo que tem gente que já platinou, tem gente que já tá com 12, 13, 14, 15 estrelas. Com facilidade até extrema, né? Vamos falar dele, Shura. Shura, sem sombra de dúvidas, é um cavaleiro aí que vale muito a pena você estar upando. A armadura 30 dele é sinistramente boa, certo? E ele entra naquele caso. Ele tem redução de defesa, tem sangramento, que é o corta-cura, tá? O sangramento, ele não fala, se não me engano, que é o corta-cura, mas quando você tem sangramento, você causa o efeito de corta-cura no time inimigo. Então, Asterion, Mu, Atetes, ou se não outros cavaleiros aqui, sofrem na mão do Shura, tá? Inclusive,
acredito eu que eu acabei esquecendo de colocar a Tétis aqui nessa lista, né? Mas se eu fosse colocar ela aqui, com toda certeza eu deixaria ela aí, pelo menos ranquear, tá? Então, é um cavaleiro que eu acabei esquecendo de colocar aqui. Eu devo, na hora de ter feito os cortes lá, eu não ter lembrado dela, tá? Mas ainda assim, beleza? Então o Shura é um dos melhores cavaleiros late game para você que quer passar as fases de PvE mais rápido. PvP ele é muito bom. Ele tem um vampirismo muito alto, reduz a defesa, tem essa habilidade dele de 40% de todo ataque que ele causar ir contra todo 100% da defesa do time inimigo. Então Aldebaran, Duco, Moses, todos esses cavaleiros que tem essa redução de defesa, se comparados a outros cavaleiros, o Shura ignora essa porra toda e mete porrada em todo mundo, tá? Então o Shura vale muito a pena você upar a armadura dele. Level 20, level 30 ele já funciona muito bem, certo? Então é um dos melhores cavaleiros aí, armadura 30 para você upar, tanto para PvE, PvP e labirinto, beleza? Vamos falar dele, Shun. Shun é eu acho que, se eu não me engano, no mangá foi dito que o Shun de Ouro era o cavaleiro com maior cosmos, certo? Dentre os cavaleiros principais do quintuplo, né? Que é o Ikki, o Seiya, o Ryoga e o Shun, né? O próprio Shun, certo? Mas enfim, no jogo é o seguinte, meus amigos, o boneco causa muito dano. A armadura 30 dele é simplesmente ridícula, ridícula, ridícula. Se você não tomar cuidado, não tiver algum cavaleiro protetor no seu time, se tiver um Shun de Ouro no seu time, ou se não no time inimigo, e você simplesmente deixar ele brincar, acaba com o jogo, tá? Ele é um dos cavaleiros que mais causam dano da habilidade, certo? A habilidade dele é construtiva, então com o passar do tempo ela vai ficando mais forte, certo? Mas o principal fator que torna ele um dos melhores cavaleiros com a armadura 30 é o fato de sua habilidade principal ser ativa no começo de jogo, quando está com a armadura level 30. Então a habilidade que reduz defesa do time inimigo, ou seja, causa eletricidade, certo? No time inteiro, no começo de jogo, é muito roubado, cara. Muito roubado, tem que tomar bastante cuidado. Então ela é counter, ele é counter no caso de Moses, ele é counter de Aldebaran, ele é counter de uma porrada de guerreiros, ou se não de tanques, que tem essas habilidades de imunidade, cara. Algaete, que não tanca nada, inclusive, né? Então o Shun é muito perigoso, você tem que dar um jeito de matar ele o mais rápido possível. A melhor opção, por mais engraçado que isso seja, é utilizar um Aldebaran, tá? Sim, ó, utilizar um Aldebaran, porque todo tipo de dano que o Aldebaran sofrer, ele prioritariamente vai atacar o Shun, tá? Pelo simples fato de que o Shun é, sem sombra de dúvidas, um dos cavaleiros com menor HP dentro do jogo, tá? Então o Aldebaran tem essa prioridade em atacar atacar o cavaleiro do tipo inimigo com menor HP. Então vale muito a pena você estar utilizando o Aldebaran contra um Shun, beleza? E para finalizar, a Iolia, eu coloquei ele aqui como classificação de armadura 30, mas sem sombra de dúvidas eu acho que ele traria ou como Deus, ou se não como S mesmo, tá? E ele varia bastante assim, pelo fato de que ele é bom em certas fases, ele é bom em certos PVPs, mas ao mesmo tempo ele é ruim em certos PVPs e é ruim em certas fases, né? Então ele é um meio termo, por isso que eu deixei ele com a armadura 30 aqui, porque ele tanto poderia ser um classe Deus como classe S. E o porquê disso? Causa muito dano, mas muito dano, tem uma taxa crítica muito alta, tem eletricidade, tem combo, o boneco tem a porra toda, cara, combina muito, vale muito a pena você upar o Iolia. Ele é, sem sombra de dúvidas, um dos primeiros, se não o primeiro cavaleiro free to play que você pode platinar com extrema facilidade, tá? Então é um cavaleiro que vale muito a pena ser upado e que vocês não vão se arrepender, beleza? E bom, galera, essa foi a tier list que eu trouxe aqui pra vocês. Igual eu falei pra vocês, provavelmente eu esqueci de colocar a Tétis aqui. Um ou outro cavaleiro também não deve estar aqui na tier list. Se eu tiver esquecido, por favor, deixe aí nos comentários, ou se não, manda uma mensagem pra mim, beleza? E esse foi o vídeo de hoje. O vídeo foi bem longo, mas eu acredito que a explicação esteja muito boa, tá? Certo? Se você tem interesse em criar tier list, vai aí no Tier Maker e faz a sua própria tier list. É um pouco trabalhoso, mas acredito que vale a pena, beleza? Um forte abraço para todo mundo e falou!